Muito bom estar aqui novamente e venho agradecer ao Seva pelo convite mais uma vez para a gente poder aqui falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então, muito boa noite, agradeço pelo convite e estendo aqui toda a minha gratidão à casa, aos seus representantes, a toda a equipe que está suportando esse trabalho através do YouTube e de outras mídias, para que a gente possa estar aqui contribuindo com o estudo, contribuindo com o entendimento, a difusão da doutrina espírita. Meu nome é Sidney Matos, fui convidado para falar hoje sobre um tema muito bacana, que faz parte do capítulo 17 do nosso Evangelho, no seu item 4, que fala no homem no mundo. Esse é, para nós hoje, um tema muito bom de reflexão, porque se a gente olhar o panorama que o planeta está hoje experimentando, as condições que nós estamos enfrentando, todo o contexto que a pandemia trouxe para nós hoje, em relação às nossas relações, o nosso convívio, o nosso dia a dia, como enxergamos a vida, como suportar tantas informações. Às vezes, essas informações trazem para a gente tanto desânimo, tanto pessimismo, tantos embates, e aí a gente se pergunta, tem solução para tudo isso? Como tratar? Como é que eu me porto neste ambiente? Como é que eu vou conseguir respirar em momentos em que a gente olha para lá, para cá, para a televisão, no seu ambiente que você está vivenciando hoje na sua família, ou dentro de qualquer contexto que você está, no meio social, às vezes é tão ácido, e você se pergunta, meu Deus, como é que eu vou conseguir respirar, e às vezes em locais tão nocivos, às vezes onde os pensamentos são tão densos, tanto pessimismo, tanta dor envolvidas, nas condições em onde a pandemia trouxe para a humanidade a oportunidade que ela tem de revisitar-se e construir novos rumos para a sua evolução. Como encontrar o positivo, a esperança em um momento tão denso que nós estamos experimentando. Esse capítulo, quando a gente fala do homem de bem, né, que a gente fala da conduta, da construção, do aspecto moral, do trabalho árduo, da reforma íntima que cada indivíduo tem que ter para construir esses valores, né, ou então fortalecê-los, resgatar aqueles que estão lá adormecidos, que fazem parte dessa caminhada evolutiva. Essas ideias, essa discussão que a gente está trazendo aqui agora, essas reflexões, algumas perguntas também, é para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Esse momento onde eu posso estar aqui dividindo algumas experiências, um estudo, mas que a gente possa, depois que ver este material, depois que vocês possam estar aqui assistindo, trazer para dentro de suas vidas o que nós podemos construir de forma diferente, como podemos engajar as pessoas, a nós mesmos, em um panorama mais otimista, porque no próprio item ele fala sobre isso. O interessante é que no próprio item, logo no início, ele já traz essa abordagem, que aí a gente se pergunta, é possível que isso aconteça? Claro que é, porque ele, logo no início, ele fala sobre o sentimento de piedade, que precisa ser a válvula motora dos nossos corações. Falando que o Senhor nos convoca, nos chama, implora, como coloca no texto, né? Para que a gente traga a assistência dos bons espíritos, para purificar os nossos corações. Isso é fácil na leitura, né? A gente pode até falar aqui muitas coisas sobre isso, mas aí a gente se pergunta, como é que eu coloco isso em prática?
Como é que eu vou fazer com que essa engrenagem gire com tanta intensidade para que eu possa purificar o meu coração num mundo tão ácido ainda, onde as pessoas ainda estão tendo dificuldade sequer para poder vivenciar com os seus dentro dos seus lares. O homem no mundo, neste capítulo, ao meu olhar, né, é para nós aqui um convite à verdadeira reforma íntima. Claro que os outros itens do capítulo trazem caminhos, direções, que isso é muito valioso. Mas o homem no mundo mostra para nós como essa reforma íntima acontece. E a primeira parte deste item é convidando a nós, para a gente amolecer um pouco esse coração tão duro que às vezes nós temos. Ser mais flexível no lidar com os outros. Procurar utilizar da escuta, o silêncio, aprender a acolher, como é muito falado nos jargões, né? Construir mais pontes do que a gente está subindo muros o tempo inteiro, porque a gente não tem mais paciência para escutar o outro. Tudo perdeu a tolerância. E é isso que ele nos pede. Que a gente apazigue o nosso coração nessa caminhada. Dureza é diferente de firmeza no lidar com o outro. Sermos firmes, convictos, exige de nós a moral por trás, o embasamento, mas a dureza no agir, isso pesa e machuca. Então, logo no seu início deste item, nós somos convidados a sermos mais fraternos, sermos mais condescendentes, ter de compaixão. E isso começa conosco. Começa para a gente sendo mais leve, dando mais leveza na nossa caminhada. Não dando tanta importância à culpa que nos machuca, que nos dilacera por conta das nossas mágoas, por conta dos nossos ressentimentos. O homem no mundo precisa ser um pouco mais suave. E aí a gente vê, não somente lá fora, mas dentro dos nossos lares, a ausência da gentileza, do carinho, de você simplesmente trazer o outro para o seu peito e acolher. Como anda a nossa casa mental em um mundo tão tóxico? É o que se fala tanto hoje. E aqui vai um parêntese, falando destes profissionais, destas pessoas que hoje estão mais ainda, sempre estiveram em evidência. Não é porque a pandemia demonstrou isso, não. Elas sempre estiveram. Só que agora, muito mais, na sua dedicação e no seu empenho em salvar vidas. Não falamos somente daqueles que estão na linha de frente nas enfermarias e nas UTIs, os profissionais efetivamente conhecidos, né, da saúde, mas a gente fala também daquele profissional que está dirigindo a ambulância, que também tem problemas em casa, que também tem preocupações de como fazer para chegar em seu lar e não disseminar qual o risco o tanto risco que ele corre para não levar esse processo, o vírus, para os seus. Esses também têm o seu valor, como tem um valor aqueles que estabelecem a ordem, a segurança, os limites, para que as coisas aconteçam. Onde eu quero chegar que cada uma dessas pessoas que estão hoje como protagonistas
desse momento de salvar vidas também têm problemas, sofrem assédio, sofrem com a dor, porque veem muito mais de perto do que nós o processo que desvincula essa estrutura física, que nós chamamos de morte. E nós ainda não temos, mesmo espíritas também, nós ainda não temos a educação e o entendimento apropriado para tratar deste apego. A saudade faz parte de um processo totalmente natural. É nosso, valioso. O período do luto, tudo isso é salutar. Mas, às vezes, por conta ainda deste apego às coisas e às pessoas, a gente sofre muito mais e se desespera, com medo de que tudo que está aqui nunca mais terá uma oportunidade do reencontro. Portanto, fechando aqui o parêntese, essas pessoas merecem também um olhar diferenciado de nós, outros que estamos em nossos lares, que estamos indo trabalhar, que estamos buscando o ganha-pão, buscando se recolocar, porque o processo hoje econômico também foi afetado. Todos esses exemplos que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão. Se o homem que está neste mundo de hoje não construiu os alicerces necessários para ter uma saúde física, mas muito mais do ponto de vista mental, com base no seu entendimento, buscando este entendimento, o esclarecimento através de um estudo e dedicação às leis de Deus. Se torna mais difícil. Essa sensação do findar, sem nenhuma expectativa do porvir, nos machuca profundamente. E mesmo aqui, tendo ainda, sabe, um olhar mesmo que pequeno sobre tudo isso, se a gente não começar a exercitar agora, encarnado, sofreremos bastante. Não conseguimos dar passos mais largos, porque vamos nos retrair, vamos nos travar com receio, com medo, sem a esperança, sem a fé. Tudo isso é nosso, faz parte da nossa caminhada. Jesus trouxe para a gente este ensinamento. E como não acolher essa orientação, ficar perdido em tudo isso? Aqui eu venho trazer aqui um recorte de um livro que é muito gostoso de se ler, que chama-se Pai Nosso, graças ao nosso querido Chico, na sua psicografia, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo Até o Fim. Ele fala: todavia, para que o homem se eleve até lá, até os céus, precisa das asas do amor e da sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor a extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Este esforço é de cada um de nós. A gente precisa começar a construir estes valores ou trazê-los, resgatá-los, como a gente queira falar, para logo. Porque vão ser os nossos pilares para caminhadas melhores, para lidar com toda esta dor, para lidar com todo este sofrimento. Mas o mundo não é só disso que nós estamos falando. Podemos dar aqui toda a importância e seu
e o cuidado que precisamos ter sobre o tema. Mas o homem do mundo não veio aqui para sofrer, ele veio para um processo de aprendizado, um processo de crescimento, de desenvolvimento. Vai trabalhar competências que vai fazer com que ele, como ser, espírito, possa, nos seus próximos encontros com o plano terrestre, galgar experiências melhores, maiores, mais responsabilidades. Ajustar aquilo que ele precisa na sua caminhada. Ou nós estamos no planeta Terra e tudo isso que está acontecendo não tem um viés de ajuste, porque nós, em algum momento, como humanidade, infringimos as leis de Deus. Ou será que tudo isso é uma fatalidade? Ou foi uma inconsequência, né? Como colocam aí, foi uma inconsequência do homem. A gente pode trazer vários aspectos sobre isso, mas eu quero me ater à condição do planeta. Me ater ao planeta que ainda está em provas, que são nossas, e as expiações, que são esses ajustes. Esse processo, todo ser encarnado passa. E isso tudo tem uma explicação de acordo a cada uma das nossas atividades, ações pretéritas, tudo de acordo às nossas obras. Nós estaremos aqui ainda há tempo de procurar olhar com mais cuidado para nós mesmos, para construir um amanhã melhor. O que eu quero dizer é que mesmo agora podemos já trabalhar no nosso planejamento reencarnatório, na busca deste homem de bem. O homem de bem, ele não está só escrito no Evangelho, no capítulo 17. Ele não está bem definido só ali, não. Ele está pertencente, existe, latente dentro de nós. Só precisamos começar a oxigenar essa vontade de ser este homem de bem, de exercer esse papel protagonista do homem de bem na Terra. Dar a nossa parcela, o nosso contributo na transformação do planeta, que já não é de hoje, não é de 100 anos, isso é um processo. Claro que em cada processo existem as suas atividades mais agudas, que são necessárias para estabelecer o controle e a ordem. Por isso estamos passando por tudo isso. Porque precisamos aprender com aquilo que nós negligenciamos no passado. A natureza, ela é sábia. Por que ela é sábia? Porque ela é uma extensão plena do poder de Deus. Nós estamos vendo claramente ação e reação, causa e efeito. Mas nesse mundo inteiro, nesse processo inteiro, nós podemos optar em ser coadjuvantes e entrar no ostracismo e no comodismo, ou podemos optar em sermos o protagonista como co-criadores que somos, convidados pelo Mestre querido Jesus. Fomos aqui, estamos encarnados. Foi-nos dada a oportunidade de rever este caminhar, de trazer os ajustes necessários. Estabelecemos compromissos, assumimos direções. Estamos aqui agora encarnados, temos que colocar isso em prática. Ou vamos realmente só fazer isso aqui, cruzar os braços e aceitar esse comodismo, esse estado de conforto que nos machuca, que nos boicota. O homem no mundo, ele veio para ser protagonista da mensagem cristã.
do bem, do amor que não é só nas palavras, mas é na ação plena. Agora há pouco eu estava trabalhando, falando sobre a caridade. Como separar este homem no mundo de hoje e a ação efetiva da caridade? Como distanciar os valores deste homem com a caridade? Não tem como. Se o seu propósito é real, é verdadeiro e sai do seu coração, como ele começa no texto: purificai o seu coração. Ama você, para que você tenha força, para que você tenha energia plena de poder doar-se. Encontrar no outro a oportunidade de redenção, lhe estendendo a mão, acolhendo. Mas o homem do mundo também não é só essas atitudes, ele também precisa fazer uma introspecção e utilizar da sabedoria para aceitar a condição que ele está inserido. Aceitar não é abaixar a cabeça. Aceitar é reconhecer as coisas como elas são, as pessoas como elas são, acolhê-las, porque é o momento dela, dele, como você tem o seu. E neste momento você vai buscar a melhor forma, com o coração mais puro, de baixar esta guarda que só anda suspensa, para poder interagir e construir essas pontes que nós falamos antes, contribuindo para que o planeta seja mais fraterno, onde a gente possa extrair mais sorrisos do que falar e deixar mais lágrimas de tristeza acontecer. Como tem sido desafiador extrair de nós mesmos essas atitudes. E aí, mais uma vez, eu venho aqui fazer um recorte em cima disso, que esse desafio de extrair essas atitudes é um caminho que quando você conhece não tem mais volta, porque começou a você se aproximar de Deus, de Jesus, dos amigos bondosos. É um movimento que lhe leva para frente, é a lei de progresso atuando. Quando ele diz, sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha como ele coloca. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a quem provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha que lindo, gente. Para a gente ter isso em movimento, é este ato anterior que precisamos estar movimentando em nós. Essa jovialidade, essa candura, este olhar, só vai acontecer para fora naturalmente quando ele estiver reverberando com intensidade, força e firmeza de propósito dentro de cada um de nós. E aí que vem a reforma íntima. E aí que vem a reforma, né? Vamos lá, vamos abrir algumas gavetas, vamos olhar um pouquinho no espelho.
Vamos revisitar alguns conceitos. Vamos ver se realmente eu não estou sendo orgulhoso, se eu não ando julgando, o que eu ando fazendo. Vamos ressignificar algumas coisas. A reforma íntima começa a agir. E nós vamos colher os frutos disso. Quando estivermos não somente em nossos lares, mas quando estivermos na rua, pegando uma condução, onde trabalhamos, até a forma como alguém se aproxima de nós, tudo isso começa a mudar. Todo esse mundo ganha cores mais vivas. Este mundo ele passa a ser mais valoroso, mais saudável. E a gente sorri mais. Nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estava lendo antes de começar o trabalho que hoje foi o pior dia, 16 de março. Mais de 2.500 pessoas desencarnaram. A gente pode procurar N justificativas. Mas como neste momento eu não tenho ação efetiva na linha de frente, eu posso ter ações outras para aqueles que precisam aí fora. Aqui nesse momento trazendo através do estudo e essa minha colaboração para as reflexões que possam tocar os corações das pessoas, como cidadão, como filho, como pai, trazendo os valores do homem de bem, procurando contribuir do ponto de vista social para aqueles que precisam mais do que nós, agir no bem com ética, com moral, não é somente uma gota no oceano, porque eu me sinto parte dele. E é assim que a gente começa a transformar aquilo que nós fazemos em coisas grandiosas, nos sentindo parte do todo. É importante nos sentirmos juntos. Jesus, quando ele colocou que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, ele não omitiu nada. Só que a gente ainda não percebe por conta da nossa miopia em relação às leis de Deus. Não estamos falando de mágica, estamos falando de realmente ter certeza. Certeza de que eu sou um espírito imortal, tendo uma experiência encarnado neste corpo, que posso e devo contribuir com a humanidade através da minha transformação. Essa transformação vai fazer com que esse planeta seja melhor. Por quê? Porque eu vou voltar. E hoje, qual é o meu melhor contributo? Qual é o meu melhor legado como homem no mundo? É perseguir com todas as minhas forças este homem de bem na minha conduta. Se o outro não faz, não tem problema, faço eu. Porque não existe melhor forma de contagiar alguém, senão pelo seu exemplo. Não precisa de alarde, de holofotes, simplesmente faça. Porque sempre estamos sendo observados. Sempre há alguém que está nos olhando e vendo, olha, por que ele faz desta forma? O que motiva ele abrir os olhos
todos os dias e fazer o que faz. Aí eu volto a pergunta para cada um de nós. O que nos motiva a fazer o que fazemos? Que válvula é essa? Que energia é essa? Que todos os dias abrimos os nossos olhos e nos sentimos espíritos. O corpo sente, a fadiga sente. A mente sente. Mas tudo isso passa. Ela só vai ficar maior ou menor a depender de como você está encarando sua caminhada. E aí não tem como não falar da dor. A dor da perda, a dor da traição, a dor da decepção. Como nós vemos as nossas emoções quando passamos por essas experiências, onde a dor se manifesta, não é somente a dor física, porque hoje nós estamos chorando muito mais pela dor da perda. Existem outras mazelas que também estão aí, ceifando vidas. Mas falamos tanto da Covid hoje, que se a gente prestar atenção, esta dor está mesmo assim contaminando outras pessoas que não tiveram em suas famílias a perda de entes queridos. Mas o sofrimento é tanto que você se contamina e adoece. Às vezes sofre mais do que aquele que passou pela perda. Tudo isso para nós é um chamamento do vigiai e orai. Precisamos sim apoiar essas pessoas, ter de compaixão, mas precisamos cuidar da nossa saúde. E este homem no mundo vai precisar agir o tempo inteiro, porque ele está o tempo inteiro sendo colocado em prova, em teste. E se a gente perder a serenidade, nos desviamos do caminho e vamos nos arrepender muito lá na frente, ou até mesmo muito breve. A serenidade precisa ser resgatada urgentemente na nossa caminhada. Estamos reagindo muito mais porque não temos mais paciência. E aí a gente volta na primeira parte do trabalho. Purificai os nossos corações. Vamos aliviar essas dores. E como é que a gente faz isso? Como é que eu posso? Eu vou dizer a vocês que tem diversas formas, mas tem uma especial que eu quero compartilhar com vocês através de uma música. Essa música, ela é profunda e ela é tocante, para que a gente pare um minutinho. Convido vocês agora. Eu vou deixar a música, vou compartilhar a música aqui agora. E feche os olhos e sinta. Se você quer mudar um pouco, como agir, o que eu posso dividir. Se você quiser falar com Deus, feche os seus olhos, que eu vou compartilhar agora esta música para a gente. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós.
dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Lindo. Se eu quiser falar com Deus, tem que ser... Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Se eu quiser falar com Deus, é a forma como eu posso trazer para vocês como lidar com tudo isso hoje. É aceitar a dor, como ele colocou na música. É a gente ver o outro como uma oportunidade de desenvolver, de ajudar, de crescer. Não mais como a gente vê todo dia hoje, todo mundo, quando a gente sai inimigo, ninguém é inimigo de ninguém. Estamos todos na mesma caminhada. Em processos, em patamares diferentes, mas na mesma caminhada. Todos nós temos estas oportunidades aqui, podemos nos ajudar. Mas também ter os olhos de ver que este mundo, mesmo como ele se encontra muito machucado, ele é belo, ele é justo,
ele é pleno. A gente pode usufruir disso tudo em nosso benefício e do outro, se tivermos a purificação deste coração, se tivermos a sabedoria, o amor, que precisam ser colocados em prática desde o momento que a gente abre os olhos do corpo físico até o momento que o corpo tomba na experiência do novo dia. Encerro esse trabalho aqui deixando essa reflexão, porque quando a gente fala do capítulo 17 do Evangelho, é literalmente a gente ter que olhar com mais seriedade para nós mesmos, sermos mais objetivos, ter mais foco naquilo que almejamos como espírito, mas não deixar de perder a doçura, não deixar de lado a caridade, não deixar que o egoísmo e o orgulho, tão conhecidos, de forma sórdida, nos arrebate. Não podemos mais permitir isso. O mundo não quer mais isso. O mundo precisa de pessoas que estabeleçam pontes firmes e reais. A gente precisa muito mais compartilhar do que simplesmente guardar. Nós vamos compartilhar o que é justo, o que é pleno, o que é correto, o que é moral, o que é ético. E se o outro não entendeu esta mensagem ainda, que a gente ore por ele. Que o nosso exemplo, de alguma forma, possa contribuir para que esta miopia, que este momento equivocado, possa ser ressignificado na sua caminhada. Agradeço mais uma vez à casa pelo convite. E sempre quando eu falo do capítulo 17, eu gosto de frisar, Jesus não está longe. Deus não está somente nos livros, na fala. Nós somos filhos de Deus. Jesus, nosso querido irmão, governador deste planeta, nos trouxe esta oportunidade aqui no planeta Terra de crescer. Que a gente aproveite. Que a gente sorria mais. Que a gente possa ser mais leve na nossa caminhada. Que a gente encare a doutrina espírita com mais amor. Deixe de ter medo, vamos estudar. Vamos perceber que bebendo desta fonte, vamos ampliar o nosso conhecimento. Desejo a todos muita paz. O homem no mundo somos nós, todos, espíritas e não espíritas. Todos somos o homem no mundo. Então todos podemos ter um coração mais leve, mais puro, sem julgamentos, sem apontar de dedos, mais simples e objetivos com a nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos, beijos no coração de todos e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado à casa mais uma vez pelo convite e até breve. Tchau, tchau.